Alô, bom dia, estamos de volta neste sábado 28 de setembro de 2024, sejam todos bem-vindos. E ontem à noite, meus queridos amigos, eu fui um dos poucos aqui no YouTube a informar que Israel tinha lançado um forte ataque, um novo ataque à capital do Líbano, Beirute, e neste ataque teria morrido o líder supremo do Hezbollah, Hassan Nasrallah. Eu dei essa notícia, uma edição extraordinária, mas a informação de que Nasrallah ainda não tinha sido confirmada. Bem, hoje as forças de defesa de Israel confirmaram: Hassan Nasrallah foi morto no ataque. Hassan Nasrallah ingressou no Hezbollah nos anos 80 e, a partir da sua liderança, o Hezbollah tornou-se uma força militar, mas também um braço político, que aos poucos foi criando aquilo que chamam de Estado dentro do Estado, no Líbano. Nasrallah fortaleceu militarmente o Hezbollah com a ajuda do Irã, com ligação no Irã, mas tinha uma forte atuação em outros países, como a Síria, por exemplo. As tropas lideradas por Nasrallah ajudaram a permanência de Bashar al-Assad no poder, lutando a favor de Assad. Dizem também os americanos que Nasrallah patrocinou muitos atentados em outras regiões do mundo, assassinando inimigos, principalmente pessoas ligadas a Israel. O grupo também ajudava o Hamas, tecnicamente, por assim dizer. Enfim, o Hezbollah, com a liderança de Nasrallah, que começou ali pelos anos 80, final dos anos 80, tornou-se muito forte e acabou para muitos engolindo o próprio Líbano. A sua vertente política acenava com muitos benefícios sociais, como construção de hospitais, escolas, entre outras coisas. Mas o seu braço militar era completamente anti-Israel, anti-Ocidente, anti-Estados Unidos, e agora parece estar colocando o Líbano, os libaneses, as pessoas que, em geral, não têm muito a ver com a situação, em gravíssimo risco. Talvez aqui a conta não feche. Os benefícios oferecidos pelo Hezbollah vieram com muitos outros problemas para o Líbano. É o que estão dizendo hoje muitas pessoas que sofrem com esses ataques de Israel ao Líbano por conta do Hezbollah. Bem, Israel, que, segundo as forças de defesa, abateram Nasrallah, continuará atacando os seus inimigos no Líbano e também no sul, e, segundo militares israelenses, em qualquer outro local onde Israel sinta-se ameaçado. Bem, para não ficar apenas nas minhas palavras, vamos ao que os diários de Israel estão publicando hoje. O INET diz que, seguindo informações precisas das forças de defesa de Israel e do sistema de segurança israelense, os caças da Força Aérea realizaram um ataque direcionado à sede central da organização terrorista Hezbollah, que estava localizada no subsolo de um prédio residencial na área de Dahiyeh, em Beirute, disseram os militares em um comunicado. O que chama atenção aqui é um quartel-general de um grupo procurado pelas forças de defesa de Israel, muitos dos seus comandantes procurados também pelo FBI, dentro de um bairro muito populoso e praticamente residencial. Daí porque muita gente fala agora que esse quartel-general estava escudado por civis, que, aliás, é uma prática do Hamas também, vamos lembrar disso. Segue o diário dizendo que o ataque foi realizado enquanto a alta cadeia de comando do Hezbollah operava na sede e promovia atividades terroristas contra os cidadãos do Estado de Israel. O anúncio prosseguiu dizendo que Nasrallah era responsável pelo assassinato de muitos civis e soldados israelenses e pelo planejamento e execução de milhares de atividades terroristas. Abre aspas. Ele era responsável por dirigir e executar ataques terroristas ao redor do mundo, nos quais civis de várias nacionalidades eram assassinados. Nasrallah era o tomador de decisões central e o líder estratégico da organização, disseram os militares de Israel.
A IDF continuará operando contra qualquer um que promova e se envolva em terrorismo contra o Estado de Israel e seu povo, diz o comunicado. Já o chefe de Estado, o chefe do Estado-Maior de Israel, Herzi Halevi, disse que mais opções permanecem na caixa de ferramentas. Ele usou essa expressão. Mais opções permanecem na caixa de ferramentas de Israel na luta contra o Hezbollah. A mensagem foi clara. Quem quer que ameace cidadãos israelenses, disse ele, nós alcançaremos, seja no norte, no sul ou além. Isso ele disse numa declaração logo após os militares confirmarem a morte de Nasrallah. Este ataque foi preparado com horas extras e executado bem em tempo hábil. Estamos agora passando para o próximo estágio, disse Halevi. Estamos em prontidão máxima em todas as frentes. Já a Força Aérea de Israel preparou operações sincronizadas, segundo se sabe agora, trabalhando 24 horas por dia para eliminar membros sêniores, as cabeças do Hezbollah, sempre que a oportunidade se apresentava. Bombas destruidoras de bunkers, como eu, aliás, já havia suspeitado num dos últimos vídeos, foram selecionadas para atingir o bunker de Nasrallah. As imagens da cena mostram pilares de fogo como resultado do ataque, enquanto prédios ao redor estavam praticamente ilesos para diminuir o máximo possível os danos colaterais. Aquilo que se chama de ataque preciso ou cirúrgico. Bem, o mais interessante em toda essa história é a localização exata desses líderes que Israel, que a Força de Defesa de Israel buscava. Isso tem tudo a ver, provavelmente, com os pagers que andaram explodindo. Pode ser que as explosões também indicavam o local das explosões. Isso é uma possibilidade. O fato é que chama a atenção, sim, como Israel conseguiu encontrar as bases mais secretas dessas lideranças do Hezbollah. Israel agora pode dizer com toda a segurança, e muita gente pode estar preocupada nesse momento, que as forças de defesa de Israel são capazes de encontrar qualquer inimigo em qualquer lugar. E provavelmente, então, isso já não é de se duvidar. Bem, a Fox repete tudo isso. Eu vou ler um pedacinho aqui, porque é a poderosa Fox também confirmando a morte de Nasrallah. As forças de defesa de Israel, isso é publicação de agora há pouco, confirmaram que o líder da organização terrorista Hezbollah, Hassan Nasrallah, morreu em um ataque de sexta-feira contra a sede do grupo do Líbano. Este não é o fim de nossa caixa de ferramenta. A mensagem é simples. Qualquer um que ameace os cidadãos de Israel, nós saberemos como alcançá-lo, disse o chefe do Estado-Maior-Geral da IDF, Tenente-General Herzi Halevi, sobre a eliminação de Nasrallah. A IDF, então, diz a Fox, anunciou que em 27 de setembro de 2024, Hassan Nasrallah, o líder da organização terrorista Hezbollah e um de seus fundadores, foi eliminado depois de ataques de jatos da Força Aérea. Foi eliminado junto com Ali Karki, o comandante da Frente Sul do Hezbollah, e outros comandantes também, disseram a IDF. Então, junto com Nasrallah, pode-se colocar aqui outras figuras importantes do Hezbollah. Bem, a questão agora é saber como será a repercussão, não imediata, no Irã, mas realmente as coisas esquentarão muito daqui para frente. Eu disse no vídeo de ontem que a morte de Nasrallah, uma vez confirmada, será como a morte de um ayatolá para o Irã. Nasrallah era xiita, ligado aos xiitas do Irã, patrocinado pelo Irã e tido como uma força indestrutível. Há alguns anos eu cheguei a dizer aqui nesse canal que era preciso temer, sim, o Hezbollah, porque ele tinha mais de 150 mil foguetes doados, por assim dizer, por boa parte, ou pelo menos
O dinheiro foi doado pelo Irã, a construção não se sabe exatamente onde, mas Nasrallah mesmo havia anunciado ter 150 mil foguetes prontos para um dia serem disparados contra Israel, todos de uma vez. Mais recentemente, o Irã fabricou um aparelho que podia dar direção a esses foguetes, que normalmente têm voos cegos. Um aparelho que, acoplado ao foguete, pode ser direcionado via satélite, o que também aumentava a preocupação. Nasrallah chegou a dizer que com esses aparelhos, os foguetes do Hezbollah seriam capazes de atingir alvos precisos, como delegacias de polícias, hospitais, enfim, a infraestrutura de Israel como um todo. Daí porque, para o Irã, será realmente um golpe muito duro. Aquilo que era considerado uma super força ali, ao lado de Israel, parece estar se desmantelando rapidamente. O Irã, os ayatolás, depois de investirem bilhões, por assim dizer, figura de linguagem, no Hezbollah, terá que dar uma resposta, pelo menos uns para os outros, já que o povo não conta muito nessa história. E aí, bem, aí também podemos considerar a possível colaboração do Catar numa represália a Israel. São possibilidades, são cogitações apenas até o momento. Mas vamos aguardar, as coisas realmente podem escalar e muito daqui para frente. Tendo outras novidades, eu volto ainda hoje. Tenho uma pequena queixa a fazer. Ontem, como disse, fui um dos primeiros canais a anunciar a possibilidade da morte de Nasrallah. E o YouTube não entregou o vídeo para ninguém. Ele não chegou nem a 20 mil visualizações. Quando, e isso é muito raro, o YouTube distribui ou anuncia as nossas publicações, os nossos vídeos passam de 50, 60, 70 mil views. Teve um que nessa semana passou de 100 mil, o que é muito raro, porque o YouTube, de fato, censura este canal. Então eu peço a colaboração dos amigos, espalhem aí os nossos conteúdos, porque o nosso trabalho aqui, muitas vezes, vem antes da grande mídia, por exemplo. Então, para você ficar bem informado, nos ajude, já que o YouTube não ajuda. Divulgue o nosso conteúdo, espalhe o nosso conteúdo. Assim a gente pode continuar aqui na plataforma por pelo menos mais algum tempinho. Até depois, se Deus quiser.